paz do Senhor a todos. Estudo Desfazendo Heresias de Dependências dos Santos Falecidos do Paganismo, número 4. Para visualizar o estudo completo, clicar na foto menor à esquerda e acima do meu history no Facebook. Respondendo à luz da Bíblia ao padre que, em vídeo no YouTube, fez zombarias aos evangélicos. Deuteronômio 4,15. Guardai, pois, com diligência as vossas almas. E vamos ao padre que está no YouTube, dizendo que o princípio protestante é orgulhoso, é soberbo, a religião não é humilde, pois dizem que eu vou direto para Deus. Também diz que nós ensinamos que está na Bíblia, que Jesus é o único mediador, e diz, eles repetem, eles babam, eles bufam, e diz que somos super mega power, que somos tudo. Refutação número 1. Agora o padre nos critica afirmando, eles ensinam que Jesus é o único mediador, eles repetem, eles babam, eles bufam, e daí o padre apresenta suas heresias que visam alterar o texto da Bíblia de 1 Timóteo 2,5 com essas afirmações. Jesus é o único mediador, meu filho, mas você já ouviu falar do corpo de Cristo? O único mediador é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja e ele é o único mediador. O único mediador é Cristo, mas o Cristo total, não é só a cabeça. O único mediador é a cabeça e os membros. O único mediador é Jesus inteiro, ou seja, é a igreja. Refutação para entendimento correto. Na verdade, nós evangélicos não babamos nem bufamos, apenas interpretamos a Bíblia em verdade e fidelidade. Provaremos que promover a igreja como mediadora entre Deus e os homens é heresia obstinada. O padre usou a sua habilidade, mas o resultado de sua interpretação é inconsistente. Analisemos o texto em verdade. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Nota, a verdade sem bufar, há um só mediador, que é Jesus. Deus simbolizou a igreja como um corpo humano em Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Detalhe, no corpo humano, a cabeça não se separa dos seus membros, mas o símbolo não se aplica na realidade de que Jesus é Deus e cabeça da igreja, que realiza seu trabalho independente e separado do seu corpo. Nota, Jesus é a cabeça do seu corpo, que é a igreja, mas ele é Deus soberano e mesmo sendo a cabeça da igreja, ele não depende de seus membros para realizar o seu trabalho de único mediador entre Deus e os homens. Jesus está reinando no céu, no trono de Deus, separado da igreja, salvando vidas, intercedendo por nós, advogando as nossas causas difíceis e com exclusividade pessoal realiza a mediação entre Deus e os homens. Jesus reina no céu, enquanto a igreja cumpre a sua missão aqui na terra de pregar o evangelho em verdade para a salvação de vidas em Cristo Jesus. Jesus não depende da igreja, mas a igreja que depende de Jesus e será arrebatada. Jesus é Deus soberano e a igreja é uma organização religiosa com milhões de membros. Façam as contas. Conclusão, a igreja não faz mediação entre Deus e os homens porque esta não é a sua missão. O mediador legal pela Bíblia é Jesus, 1 Timóteo 2,5, é Jesus só uma pessoa e não a igreja posta em seu lugar com milhões de pessoas. Portanto, saber ler com sinceridade, boa fé e discernimento são virtudes indeléveis. A verdade é que há um movimento mundial de exaltação da igreja, declarando que ela salva, que faz mediação e intercessões pelos vivos, por meio de seus santos falecidos. Assim, com sutilezas, vão excluindo Jesus e a Bíblia da igreja, que caminha para formar a religião, a igreja mundial de sincretismo religioso. Prestem atenção na igreja mundial. Provérbios 1, 22 e 23. Até quando vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Refutação número 2.
O padre diz que nós afirmamos que não precisamos de Maria, nem de padre, nem do Papa, nem da igreja, nem dos sacramentos, não precisamos de ninguém. Então nós, evangélicos, acreditamos que tais declarações são criadas pelo padre para nos ridicularizar. Mas nós, evangélicos, que em verdade responderemos que precisamos de Deus Pai, de Jesus, do Espírito Santo e da Bíblia como única regra de fé e prática. Sim, precisamos também da igreja verdadeira que prega o evangelho da salvação em Cristo Jesus e realiza cultos de adoração, orações dirigidas exclusivamente a Deus, conforme Mateus 4:10, e prega o evangelho em verdade e em fidelidade com a Bíblia. Enfim, todo ser humano precisa da igreja verdadeira, fiel e submissa a Jesus e não o contrário. Os ídolos serão lançados às toupeiras e aos morcegos. Isaías 2:17-21. E a altivez do homem será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão completamente. Naquele dia o homem lançará às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. Nota, a veneração e o culto aos ídolos são sucatas espirituais. Os ídolos são portadores e transmissores de maldições. Deuteronômio 7, 25 e 26. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomará para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor, teu Deus. Não meterás, pois, coisas abomináveis em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Romanos 1:23. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. O padre declara que os evangélicos dizem que não precisamos dos padres. Ora, se eles dizem que foi a igreja que escreveu a Bíblia, então é certo. O certo é obedecê-la. Em 1 Timóteo 3:1-2, diz que é necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Refutação número 1. Rejeitaram o casamento com mulheres e criaram o celibato e os votos de castidade pela imposição do Papa Hildebrando, o que foi muito negativo para a igreja. Número 2. Maria não criou a igreja e a igreja não criou a Bíblia. A igreja foi criada por Jesus e estabelecida entre os apóstolos pelo batismo do Espírito Santo. Atos 1:8 e 2, de 1-41. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Nota, Jesus Cristo criou e o Espírito Santo estabeleceu a igreja. Atos 4:11-12. Este Jesus e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isaías 43:11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus e faça essa oração de salvação instantânea falando comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te convido a entrar no meu coração e te recebo em minha vida como meu único Senhor e único Salvador. Peço perdão pelos meus pecados e os deixo para sempre e que Deus escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Graça e paz.